Hoje nós temos um desafio aí pela frente, de pensarmos um pouco sobre a interpretação do livro de Apocalipse. Nós não vamos ainda entrar no livro de Apocalipse propriamente dito, vendo os capítulos e tal, mas vamos pensar um pouco sobre como ao longo da história tem sido interpretado ou entendido o livro como um todo e alguns assuntos mais específicos que contém o livro de Apocalipse, né? Nós estamos pensando aí dentro das cartas gerais, agora sobre o livro de Apocalipse. No nosso último encontro, nós vimos esse gênero literário que é o gênero de literatura apocalíptica, e vimos que ele tem um caráter que é revelatório, é algo que Deus mostra, não é algo que a gente atinge pela nossa sabedoria ou por qualquer esforço humano, é algo que Deus dá. Mostra muito esse dualismo entre realidades, ao mesmo tempo algo que é físico, material, temporal, e ao mesmo tempo algo que é espiritual, eterno, coisas paralelas que acontecem e uma está influenciando diretamente na outra. Nós vemos muito isso no livro de Apocalipse, né, de eventos pontuais no tempo e no espaço, né, de situações que acontecem na terra dos homens como um reflexo daquilo que está acontecendo no reino espiritual. Então, isso é uma das marcas, não só do livro de Apocalipse, mas de outras literaturas apocalípticas, né? Como nós vimos, esse é um tipo de literatura que já existia no Antigo Testamento, não de uma maneira tão refinada, vai ganhar um contorno mais bem delimitado durante o período que nós chamamos de intertestamentário, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, naquele período dos 400 anos de silêncio profético, né? Antes de iniciar o Novo Testamento, esse tipo de literatura ganha corpo, ganha sentido. E aí nós vemos o livro de Apocalipse como, no Novo Testamento, o maior exemplo de literatura apocalíptica, né? E fora também do cânon a gente vê outros livros apocalípticos. Então, dentro dessa característica, nós vemos também a ideia de que ele é escrito de forma imaginativa. E aqui que a gente precisa entender bem esse caráter imaginativo, com figuras, com símbolos, com analogias, com padrões, com cores, com numeração. Então, literatura apocalíptica tem muito disso, dessas coisas imaginativas. E aí vem os grandes desafios, né? De o que essas imagens significam. Essas imagens são literais, não são literais, até onde são literais, esses números são reais, são literais ou não são simbólicos. Então é daí que vem todas as divergências nas interpretações do Apocalipse. Essa ideia de que ele é escrito de forma imaginativa. Uma das categorias também é que ele é escrito em contextos de pressão, perseguição, como é o caso também de João na ilha de Patmos. A igreja estava sob perseguição. E como uma resposta para este tempo de perseguição, Deus deu a ele uma visão, e ele escreve essa visão de maneira apocalíptica, a fim de proporcionar esperança, né? Então, com base nessa recapitulação, a gente vai pensar hoje um pouquinho sobre algumas escolas de interpretação do Apocalipse e a estrutura do livro, como é visto por algumas vertentes. Já quero fazer um disclaimer que essa nossa aula não tem como propósito dizer quem é que está certo, né? Mesmo porque, ao longo da história da igreja, nos últimos 2000 anos, gente séria, gente que ama a Deus, que teme a Deus, chegou a conclusões diferentes, com profundidade, com bastante textos base para poder se embasar, mas pensamentos que são distintos e muitas vezes antagônicos em relação ao que significam certas coisas. Então, não sou eu que vou dizer qual é a ideia final que está certa, né? É só bom a gente entender que existem várias formas de interpretar e ao buscarmos compreender e entender que existem coisas que a gente pode dizer, bom, eu acho que este tipo de interpretação é mais fiel ao texto, é mais fiel ao contexto e tal, e aí é o máximo que a gente consegue chegar em algumas coisas. Se fosse algo claríssimo, né, então não teria divergências, não teriam discussões. Mas como nós tratamos de assuntos que não são tão fáceis de compreender, nós vamos ver muitas divergências em muitos sentidos no livro de Apocalipse. Porque é um livro, como eu disse, que usa muitos símbolos, que pertence a essa categoria de gênero apocalíptico, que fala de muitas imagens do Antigo Testamento, recaptura muitas imagens do Antigo Testamento, mistura uma realidade histórica, ao mesmo tempo uma linguagem figurada, e fala ao mesmo tempo do passado, do presente, do futuro. Então é um livro, com certeza, que tem muitos desafios diante de nós. Quando eu falo sobre escolas interpretativas, a gente vai primeiro pensar de uma forma mais geral, né, de como essas escolas têm entendido o propósito de João, ou
o coração da mensagem escrita por João. Vocês vão entender quando eu passar aqui as escolas. A primeira escola que a gente pode pensar é a escola preterista, que ela vai colocar o livro de Apocalipse como tendo sido escrito antes do ano 70. Por que isso é importante? Porque no ano 70 os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo, e foi um dos períodos mais difíceis de toda a história do judaísmo ao longo de gerações. Se você comparar até com o exílio babilônico e tantas outras coisas que os israelitas já passaram ao longo da história, o ano 70 é um ano de um grande marco na vida da comunidade de Israel. Então alguns vão colocar a escritura de Apocalipse para antes do ano 70. O que vai trazer grandes implicações na interpretação do livro. E a ideia base dos preteristas é dizer que o que o João está tratando, ou que as profecias de João estão apontando, grande parte dessas profecias se cumprem no século I, se cumprem até o ano 70. A perseguição, a ideia da besta, vão associar sendo Nero, a própria besta, o anticristo, Babilônia vai ser tida como sendo o Império Romano, e o retorno de Jesus com juízo seria de fato a própria destruição de Israel, seria a própria destruição do templo, né, como um juízo de Deus sobre aquele povo. Então eles vão dizer que tudo que João está escrevendo é necessariamente, ou boa parte do que João está escrevendo, é necessariamente para aquelas 7 igrejas que ele endereça nos primeiros capítulos, as famosas 7 igrejas da Ásia Menor. Então João estaria dizendo para aquela geração e especificamente para aquela geração. Talvez deixando algumas coisas apenas para os últimos dias. E aí, dentro dessas linhas, nós vemos também subdivisões. Então, dentre os preteristas, tem os hiperpreteristas, que vão dizer que absolutamente tudo se cumpriu até o ano 70. Não tem mais nada que vai se cumprir. Então, aí, o livro de Apocalipse funcionaria apenas como um ideal religioso para nós, ou espiritual, para entender como é que é a lógica do bem contra o mal e como isso se aplica nas nossas vidas com as perseguições de Satanás e do mundo contra nós. Né? Então vão mais para uma aplicação agora mais alegórica em relação ao Apocalipse hoje. Mas então esses hiperpreteristas vão dizer que tudo se cumpriu até o ano 70. Há um pouco mais de flexibilidade com uma outra ala de preteristas que vão dizer que tudo se cumpriu, exceto a volta de Jesus. Então só falta isso para se cumprir. Jesus voltar e o juízo final. Todo o resto que João fala, eles vão dizer, já se cumpriu no passado. A perseguição romana, isso fala muito do contexto das igrejas, como eu disse, e a vitória de Cristo é a destruição do próprio Império Romano posteriormente. Destruição de Israel e, posteriormente, o fim do Império Romano. Então, aí Jesus venceu o seu inimigo. Então, essa é uma forma de interpretar. Tá? Inclusive, alguns vão dizer, entre os hiperpreteristas, que a própria volta de Jesus e a ressurreição dos mortos é simbólica e figurativa. Ela não é real, ela não é história. Essa é uma forma que tem sido interpretado em algumas correntes. Uma outra forma é o extremo oposto, que são os chamados futuristas. E essa aqui talvez seja a vertente mais conhecida, os futuristas, que vão dizer que João estava escrevendo para um tempo muito posterior ao dele, né? Que seria os últimos 45 do segundo tempo, sabe? Que seria para aquela última geração. Ou seja, a ideia de que aquilo que João escreve só tem um sentido real mais próximo da volta de Cristo. Não é para aquela geração e nem para gerações subsequentes, apenas para a última geração antes da volta de Jesus. Essa, como eu disse, é possivelmente a interpretação mais conhecida, ou a visão mais conhecida dos eventos, principalmente no que diz respeito aí do capítulo 4 em diante. Então, vamos dizer que do capítulo 1 ao 3, sim, João está falando com as 7 igrejas da Ásia Menor, mas do 4 em diante é com essa última geração antes da vinda de Jesus. E aí vamos posicionar, então, o anticristo, a besta, o falso profeta, né? Guerras, rumores de guerras, tudo isso para os finalmente. E o foco, então, estaria nessa consumação futura da história. Essa foi uma ideia não muito defendida pela igreja ao longo da história, não muito defendida, mas se popularizou no mundo, principalmente no Ocidente, no Brasil, nos Estados Unidos, por volta do século XIX e XX.
principalmente pelos escritos de um homem chamado Tim LaHaye. Não sei quem já ouviu falar do Tim LaHaye. Ele escreveu uma série de livros, 13 livros, que são escritos de maneira narrativa, mas com toques de Bíblia ali, né? Então ele conta uma história fictícia ou inspirada na escritura, mas de maneira narrativa, numa série de 13 livros, conhecida como a série Deixados para Trás. Já ouviu falar das séries Deixados para Trás? Essa série de livros inspirou alguns filmes, pelo menos 3 releituras. Nós temos uma que é de 2004, 2000, outra de 2014 e uma mais recente que é de 2023. Inclusive, a de 2014 foi estrelada por o Nicolas Cage, é um dos atores, né, dessa adaptação dos livros de Tim LaHaye para as telonas. Foi até para o cinema, né? Que é daí que vem a famosa ideia de carros desgovernados, né, de avião caindo, de roupinha ficando, né, gente sumindo, mundo em colapso, né, todo mundo sumiu. Então, essa não é, presta atenção, não é uma interpretação defendida ao longo da história da igreja. Ela se tornou muito mais conhecida recentemente, nos últimos 50 anos principalmente, né, com o aumento da proclamação dos escritos de Tim LaHaye, com a publicação de uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield, que é uma Bíblia que traz estes elementos também de futurismo. Então essa é provavelmente a mais conhecida de todas as formas ou escolas interpretativas, né? Tem sim as suas divergências, as suas mudanças, no que diz respeito, por exemplo, ao arrebatamento, né? Então alguns vão colocar esse evento como acontecendo antes da chamada Grande Tribulação. Então antes de começar a Grande Tribulação, a igreja é arrebatada. Outros vão colocar no meio, começa a Grande Tribulação, aí a igreja é tirada no meio. E outros vão colocar após a Grande Tribulação. Então a igreja passa por toda a tribulação e é arrebatada. E as ênfases maiores dessa visão está na Grande Tribulação, num anticristo futuro, na marca da besta, né, numa guerra de Armagedon e num milênio literal, 1000 anos do reinado de Cristo na Terra, e vão inclusive dividir o retorno de Jesus em 2 etapas, né? Uma que é o arrebatamento e outra que seria a volta gloriosa de Jesus. Ou seja, Jesus, na sua primeira vinda, não vem e não pisa na terra, ele vem até os ares e a igreja encontra com ele. E aí na segunda vinda, sim, ele vem e pisa na terra e aí é o julgamento. Então essa é uma escola de interpretação que é conhecida como futurista e é provavelmente a mais conhecida nos nossos dias. A terceira escola é a historicista, que ela vai dizer que não é nem passado, nem futuro, mas uma mescla disso tudo. Que seria algo como que uma revelação que vai se desenrolando ao longo de toda a história humana. E que esses blocos que João vai trazendo vão simbolizando blocos da própria história da igreja no mundo. Eles inclusive colocam aquelas 7 igrejas como sendo não só igrejas locais, físicas, reais, do tempo de João, com quem João está falando, mas representativas também do tempo em que a igreja foi vivendo ao longo da história. Vou até colocar depois aqui um panoramazinho, uma lista para a gente poder entender isso um pouquinho melhor. Mas essa visão historicista, ela foi muito popular, principalmente no momento da Reforma, entre os reformadores. Ali na Idade Média, na Europa Central, com muitas aplicações, obviamente, para o contexto no qual eles estavam vivendo. Então, dentro dessa aplicação, e você vai ver isso nos escritos de Martim Lutero, nos escritos de João Calvino, se você pegar esses escritos, você vai ver chamando o Papa de o Anticristo, chamando a Igreja Católica da época de a Babilônia. Então, eles interpretavam como sendo este sistema sendo a própria manifestação daquilo que João disse que viria para perseguir a igreja, e o Papa seria o maior representante disso tudo, então sendo ele o anticristo. Então, dentro das pressões que eles estavam vivendo, disseram, pronto, é aqui, é agora que está se cumprindo aquelas últimas coisas, né? E, gente, é muito interessante você olhar para a história e ver
ao longo da história, como pessoas identificaram que naquele tempo é que estavam vivendo os últimos dias. E conectando com eventos históricos. Está acontecendo tal coisa, então esse aqui é o anticristo, isso aqui que a Bíblia está narrando, para mostrar que parece que outros cristãos tementes ao Senhor também se enganaram a respeito dos seus tempos. E a gente sempre acha que é na nossa geração que as coisas vão acontecer. Eu lembro que na minha adolescência, foi na nossa igreja lá, na igreja na qual eu cresci, um pastor, que ele tinha escrito um livro, e ele pregou sobre isso, e o livro dele chamava Nós Somos a Última Geração. E ele mostrava todos os argumentos para dizer que nós éramos, ou nós somos, a última geração antes da volta de Jesus. Mas não era só ele que pensava sobre isso, né? Muitos outros pensaram sobre isso. Paulo pensava sobre isso. Paulo disse aos irmãos, olha, não fiquem angustiados com aqueles que já dormem, né? Porque quando tocar a trombeta, e a trombeta vai tocar, ele diz, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. E o que ele diz na sequência? Depois, nós, Paulo diz, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Desde a época de Paulo, eles estavam dizendo, é na nossa geração, é na nossa geração. E ao longo da história, tem se pensado naquela geração. Então, os historicistas vão falar desse desenvolvimento, desde os tempos de João, chegando até culminar na volta de Jesus. E aí as aplicações pontuais, históricas, vão variar ao longo do tempo, né? Conforme se espera que, bom, é esse aqui, é esse que é o anticristo, é esse que é o domínio. Aí esse domínio passa e esse anticristo morre, tá bom, então eu acho que não era ele, né? Então vamos esperar o próximo, né? Então ao longo da história vão se mostrando possíveis anticristos, possíveis governos, até de fato a volta de Jesus. E é importante pensar que é importante pensar num desenvolvimento. Faz sentido pensar num desenvolvimento. Senão não faria sentido João estar escrevendo para um povo que não o entenderia, pelo menos não entenderia boa parte daquilo que ele escreveu para aquelas igrejas, que ele diz, eu estou escrevendo para 7 igrejas. Então, de alguma maneira, aquelas verdades escritas por João têm que ser aplicadas a eles também. E tem que ser aplicada a toda a igreja ao longo da história. E vai ser aplicada para a última geração também, né? Então, há de se pensar, e aqui é só um adendo meu, tá? Aqui eu saí da cadeira de isento e coloco aqui uma pitadinha para a gente pensar em alguma coisa que sim tenha um desenvolvimento que seja histórico. Então, nessa visão, o Apocalipse então descreve toda a história da igreja. Eventos que são distribuídos ao longo da história, inclusive os selos, as trombetas, as taças, sendo vistas aí como eras históricas. Dentro do historicismo também existem diferentes tipos de historicismos. Então a gente vai falar aqui de 4 escolas principais, mas dentro delas tem ramificação que dá para você gastar bastante tempo. Como eu falei, tem o próximo slide, como eles enxergam, por exemplo, ao longo da história, as 7 igrejas, né? Vamos dizer então que a igreja de Éfeso representa a igreja da era apostólica, a igreja de Esmirna, a igreja perseguida pelos romanos, depois a igreja de Pérgamo, aquela igreja pós-Constantino, Tiatira como igreja medieval, Sardes como sendo a igreja pós-reforma protestante, aí Filadélfia como sendo a geração dos avivamentos, das missões, e Laodiceia como a última igreja, a igreja da apostasia, né, a igreja morna dos últimos dias. Então, uma forma que os historicistas enxergam também aquilo que é exposto nas próprias igrejas. Não só isso, mas a ideia dos selos, né, como sendo o primeiro selo dentro do Império Romano, o segundo depois do Império Romano, a era das perseguições, e assim também cada um daqueles selos, trombetas, né, e taças, como representando eras dentro do tempo presente. Então essa é uma forma de interpretação. E por último, nós vemos a mais liberal de todas as escolas interpretativas, que é a idealista, que vai dizer que o livro retrata simbolicamente o conflito entre o reino de Deus e as forças do mal. Ou seja, o que essa escola vai dizer é que nada do que João escreveu vai se cumprir no tempo e no espaço. João não está descrevendo eventos históricos que acontecerão. Ele está simplesmente descrevendo a antiga e sempre presente batalha entre Deus e o diabo. E isso se aplica, inclusive, às nossas vidas. Então, eles não vão buscar identificar símbolos e conectar símbolos a eventos específicos.
mas apenas realidades contínuas da vida humana. Então é uma leitura puramente simbólica, profundamente simbólica, e que vai dizer que a vitória de Cristo é, na verdade, a vitória de Cristo sobre as crises da nossa vida. E aí você transporta isso para qualquer crise da sua vida e entende o bem e o mal, e qual é a besta que está, né, perseguindo você nessa área da vida, qual é a crise que você está enfrentando, e a força de Jesus vai trazer sobre você restauração e libertação. Né? Então vão apontar para simplesmente ideias, não a eventos históricos. Vamos dizer que João não está falando de coisas que acontecem no tempo e no espaço. Então a besta seriam poderes humanos rebeldes, independente de quais sejam, independente do momento que sejam, que a Babilônia seriam sistemas corruptos. Roma foi, assim como depois de Roma a Igreja Católica talvez tenha sido. Hoje, em alguns lugares, a Coreia do Norte, né? Em outros lugares, a Rússia, a China, talvez na visão de alguns os Estados Unidos. Né? Então, tudo aquilo que de alguma forma se opõe à autoridade de Jesus como sendo essa Babilônia. Né? Que o Armagedon, ou essa guerra, seria apenas um conflito espiritual e não um conflito histórico. E que o Apocalipse fala de qualquer evento ou de sistema que se levante contra Deus. Foi Nero, foi Roma, foi qualquer império futuro, qualquer sistema idolátrico. Então é assim que a escola idealista vai imaginar os escritos de João. Então vê a diversidade de formas de interpretação, e aqui eu estou falando só da interpretação geral, não estou nem falando dos eventos específicos, só de qual é o rumo que o livro trata. Se ele fala só do passado, se ele fala só do futuro, se ele fala ao longo da história, ou se ele fala só de um idealismo espiritual e não algo que seja real e histórico. Né? E aí também, dentro do idealismo, você vai encontrar um idealismo clássico, um idealismo mais eclético, mais moderno, uma junção, talvez, de um pouco de cada uma dessas escolas. Então, só um resumão aqui, para a gente organizar. Então, os preteristas falam que tudo aponta para o passado, os futuristas tudo para o futuro, os historicistas pensam que é um desenvolvimento da história da igreja, e os idealistas apontam para esse foco puramente espiritual. Tá? Então, ao pensar na interpretação do Apocalipse, a gente já começa com esse ponto de partida. E por que eu estou falando isso, gente? Eu preciso saber tudo isso para poder entender Apocalipse? Eu não sei. Você precisa saber tudo isso. Só finalizar, a grande questão é que qualquer pessoa que se propuser a ensinar alguma coisa sobre Apocalipse, inevitavelmente vai tomar algum desses rumos. Não existe visão neutra. Essas aqui são formas da gente entender e de categorizar como as pessoas têm explicado ao longo da história. Então, qualquer pessoa que se propôs, eu vou ouvir um estudo sobre Apocalipse capítulo a capítulo, existe uma visão ali por trás. Então, o meu propósito é mostrar para vocês que nenhuma visão, a gente pode dizer, essa é uma visão pura. Não, essa é uma tentativa humana de compreender mistérios divinos. E qualquer pessoa vai ter uma interpretação baseada em alguma desses pressupostos. E mais alguns que eu vou passar aí para frente. Tão complexo que todas essas visões de repente que você falou, todas elas, se for olhar e realidade, batem, né? É por isso que tem 2000 anos que estão discutindo a respeito desse assunto, né? Porque se é algo assim, muito absurdo, ao longo da história a gente fala, não, isso aqui, né, deixa para lá. Né? Mas gente séria tem debatido a respeito destes assuntos ao longo da história, né? Principalmente no que diz respeito a futurista e a historicista. Tá? Você ainda encontra gente defendendo um tipo de preterismo, não é mais a maioria, é uma minoria, e esse idealismo acaba sendo mais voltado para as vertentes mais liberais, né? Menos bíblicas e mais humanas, por assim dizer. Mas a futurista e a historicista, ela tem sido mais debatida ao longo da história. Tem, hoje em dia, outras escolas que você ainda tenta, assim, como escolas de pensamento organizado, não, vai estar dentro disso, ou de uma mescla de um pouco dessas coisas. Né? Como eu disse, isso aqui não são pensamentos rígidos. Dentro de cada uma delas tem subdivisões, né? E algumas abrem um pouco mais de espaço para uma, para outra. Né? Tem preteristas que veem as coisas
com algumas coisas mais futuristas. Então você vai ver uma mescla dessas coisas. Mas a ideia desses 4 pontos é a gente entender meio que sistemas de pensamento, né, na hora de apresentar. Tem algumas que são mais restritas, outras que são um pouco mais abertas para alguns tipos de interpretação. Eu ia perguntar qual escola foi mais recorrente na história da igreja? A historicista. Mais recorrente foi a historicista. E agora, mais tardiamente, mais no nosso tempo, a futurista também ganha bastante espaço, né? A teologia reformada, ou a teologia dos reformadores, ela tem defendido mais uma visão historicista, né? Que vai passar por um futurismo também, de certa forma, porque vai falar no tempo e no espaço de um anticristo, de um governo futuro. Então, ela toca também. Como eu disse, a historicista, ela vai mesclar um pouco. Tem coisas que foram para o tempo de João, tem coisas que vão ser no futuro, mas ao longo da história tem também aplicações, né? Então ela fica meio que num equilíbrio dentro dessas visões. É óbvio que eu falar sobre isso tem um pouco de bairrismo, né? Porque esse é o tipo de visão que eu penso ser a mais adequada. Então eu olho para ela com um pouco mais de bons olhos, mas ao longo da história não foi só essa que foi apresentada, né? E no nosso tempo, a futurista tem ganhado bastante espaço. Na minha adolescência, crescendo, eu fui ensinado futurismo como sendo a verdade absoluta. Tem inclusive uma figura, não sei se vocês já viram, tem até uma estátua desenhada lá, falando daquela estátua de Daniel, né, com as partes lá de bronze, de ferro, né? E aí tem lá o que acontece, arrebatamento, a volta visível de Jesus, o milênio, tem uma linhazinha cronológica. Foi isso que eu fui ensinado como sendo a verdade e a única verdade. Com o passar do tempo, estudando mais, a gente vai descobrindo que existem outras formas de ver. Poxa, acho que não foram muito honestos comigo quando ensinaram isso, ensinaram como uma visão inequívoca, né? E hoje eu penso de uma forma um pouco diferente daquela que eu aprendi no início da minha caminhada cristã, mas isso é papo para outro momento. Então, ao pensar então na interpretação de Apocalipse, já vimos um pouco sobre as escolas interpretativas, que vão tratar então da realidade, aquilo que as visões se referem, se é passado, se é futuro, se é história, se é ideal. E aí vem um outro complicador de toda essa situação, que é a estrutura com a qual João organizou os eventos. Como os eventos vão acontecer. Como eles vão se desenrolar no tempo e no espaço, né? Então, dentro disso, a gente pensa, por exemplo, naquilo que é chamado de sucessão linear. O que é sucessão linear? Vai dizer que o livro de João está escrito de maneira cronológica como as coisas vão acontecer. Principalmente quando a gente pega do capítulo 7 em diante, que tem lá as 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Vão enxergar cada um desses momentos como sendo um depois do outro. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, sétimo selo, aí começa. Primeira trombeta, segunda trombeta, tal. Então cada um daqueles eventos é descrito de maneira cronológica. Vai acontecer isso, depois isso, depois isso, depois isso, né? Então essa é a ideia de um avanço progressivo que João está escrevendo de maneira cronológica conforme os eventos vão se desenrolar. Essa é uma forma de visão. Você fala assim, tem outro tipo de forma de enxergar? Tem outro tipo de forma de enxergar. A outra, que é muito comum, que é inclusive a defendida por amilenistas, principalmente, é a visão de recapitulação. O que seria essa visão de recapitulação? Seria que João está contando a história e volta recapitulando a mesma história várias vezes. Por exemplo, João estaria contando sobre os 7 selos, mas ao terminar o 7º selo, ele vai falar sobre as 7 trombetas. Mas essas 7 trombetas, na verdade, são uma nova visão dos mesmos eventos. Como se João estivesse voltando para os mesmos eventos, ampliando o seu significado, como que numa partida de futebol, sabe? Quando a gente vê um gol e aí mostram vários replays de vários ângulos diferentes, essa seria a recapitulação. Olhar os mesmos eventos de ângulos diferentes. Então a ideia é de que João está aprofundando os ensinamentos. Em uma visão, ele trata mais a respeito do juízo de Deus sobre o mundo. Em outra visão, trata mais sobre como isso se conecta com a igreja. O juízo sobre a igreja e a perseverança da igreja, né? Então, essa ideia de olhar por ângulos diferentes os mesmos eventos históricos. Então, a leitura não seria sequencial, mas seria de recapitulação.
Essa é uma forma de enxergar. E é até interessante de pensar nisso, porque você vai ver algumas coisas repetidas mesmo dentro das visões. Por exemplo, momentos de terremotos, e aí você vê um juízo final, você vê abalos cósmicos. Aí depois continua a história, de novo, terremotos, abalos cósmicos e um tipo de juízo final. Quantos juízos finais tem ao longo de todo o livro, né? De momentos? Será que estes juízos finais acontecem de maneira separada ou eles estão acontecendo ao mesmo tempo e João está contando de cada um deles de maneira separada? Então essa seria uma forma de enxergar. É como rever o mesmo conflito de vários ângulos diferentes. Essa é uma forma de enxergar. Tá? Também é chamado de paralelismo progressivo. Colocar as coisas lado a lado e elas vão crescendo de intensidade e de compreensão. E depois vem a última, que é também chamada de progressão telescópica. Essa é a menos conhecida, talvez. Né? Que ela vai dizer que há uma progressão e em determinado momento há um zoom daquela progressão. Né? Então eu até fiz um esqueminha para ficar mais fácil. Então tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo selo. E dentro do sétimo selo acontecem as 7 trombetas. E dentro da sétima trombeta acontecem as 7 taças. Né? Então não seria só continuidade, mas seria aqui um intensificar ainda maior dos eventos narrados. E aqui um intensificar ainda maior até a culminação de todas as coisas. Então eles estão interconectados e sobrepostos nestes pontos aqui. Tá? Então essa seria mais uma forma de ver a sequência em que os eventos vão acontecer. Aí você já pode imaginar, né, o que tudo isso, toda essa salada de possibilidades, né, pode criar. Né? Então a gente pode pensar aqui que as principais divergências na interpretação têm a ver com a literalidade, ou seja, o quanto daquilo João está escrevendo acontece de fato, e o quanto é simbólico. Quer um exemplo? Os amilenistas, por exemplo, eles dizem que não haverá um reino milenar nesse sentido literal. Ou seja, não serão 1000 anos que Jesus reinará. Porque eles vão dizer, bom, se a besta que sobe do mar é um símbolo, a quantidade de chifres na cabeça da besta é um símbolo, por que 1000 anos não seriam simbólicos? Essa é uma forma deles dizer. Então, dizer que não, 1000 anos não são 1000 anos literais, mas uma grande quantidade de tempo. Um tempo muito grande. Essa é uma forma de enxergar. Vamos dizer, por exemplo, 144 mil, que serão as testemunhas. Será que não está falando de todo o povo de Deus? Ao invés de um número exato de 144 mil pessoas? Ou seja, 12 mil das 12 tribos. Né? 12 como sendo esse número de completude do povo de Deus. Eram 12 os patriarcas, eram 12 os apóstolos. Né? Então 12 como o símbolo do povo de Deus. 12 de cada tribo, dizendo todo o povo de Deus. Então seria uma visão simbólica e não literal do número. Entende? Então a grande questão é até onde é literal, até onde é simbólico. O que a gente pode tomar como sendo realmente literal. E aí depois vem a ideia da própria cronologia. Qual é a sequência dos eventos? Se você pensa numa progressão sucessiva, os eventos vão se mostrar de uma certa forma. Se você pensa numa progressão que ela é recapitulatória, você vai colocar esses eventos que estariam lá na frente junto com eventos que estão aqui. Né? Então, um outro exemplo. Há uma visão que pensa que a volta de Jesus acontece em 2 etapas, vamos dizer assim. Não é assim que é defendido, mas só para ficar mais fácil de entender. Como eu disse, Jesus vem, há o arrebatamento, a igreja é tirada, talvez essa seja mais conhecida, o mundo continua funcionando, né? Vem um período de grande crise, fome, guerras e tudo mais, né? Já com a igreja fora. E aí, então, depois desse período, geralmente é dito um período de 7 anos, dividido às vezes 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma perseguição. Depois do final desse tempo, Jesus volta de fato. E aí há uma guerra, e a partir dessa guerra é instaurado o reino milenar de Jesus nesse mundo. 1000 anos de Jesus como rei físico nesse mundo. Essa é uma forma de enxergar. Se você pensa de maneira talvez sucessiva. Mas aqueles que pensam de maneira recapitulatória vão dizer, não, Jesus volta de uma vez só.
Ele vem, a igreja é arrebatada, só é tirada da terra para fazer a limpa aqui embaixo e ela já volta com Cristo. Não tem duas etapas. São eventos que acontecem ao mesmo tempo. A ressurreição dos mortos, o juízo final, é tudo. Acabou, gente. Não tem cenas do próximo capítulo, não. É agora. Jesus voltou e é o game over total. Não tem desenvolvimento disso. Então, essa é uma forma de enxergar. Também muito famosa, né? Principalmente ao longo da história da igreja, nas visões mais historicistas, mais amilenistas. Então, a leitura mais literal vai falar, então, de eventos históricos futuros, reais, de uma sequência concreta de juízos, vai identificar personagens específicos, não são ideais. Então, as testemunhas são testemunhas mesmo, são profetas que Deus trouxe de alguma forma. A besta é um indivíduo. É um indivíduo que vai se manifestar. O anticristo é esse indivíduo que vai se manifestar. Então, quanto mais chega perto disso, de catástrofes que são reais, de um reino que é literal, milenar, então essas são formas que vão ficando cada vez mais literais de enxergar aquilo que João está dizendo, né? Então, 7 anos de tribulação são 7 anos mesmo, o anticristo é o indivíduo literal e do futuro. A marca da besta é uma marca mesmo, física, no corpo, na testa, na mão direita, né? Como ela vai se desenvolver aí ao longo da história. Não é o cartão de crédito, não é o celular, não é um chip, né, subcutâneo, né? Então, aí, ao longo da história, vão mudando a forma como isso vai acontecer. Mas quanto mais literal vai se tornando a interpretação, vai dizer, não, é uma marca física, real, visível, né? Ou que a pessoa sabe que ela é colocada ali. E a ideia de milênio como também um evento literal, terreno, local do reino de Jesus, né? Então, nessas características de maior literalidade, a preocupação é cronológica. A gente quer saber quando que as coisas vão acontecer e como elas vão acontecer e quem são os indivíduos que vão fazer com que essas coisas funcionem. A tentativa, então, acaba sendo de encaixar estes eventos no nosso tempo presente. A gente olha para a história e diz, isso aqui significa aquilo lá. Então, quanto mais uma visão literal, mais a gente vai buscando sentido exatamente assim. Um sentido mais natural de como o texto se aplica. Numa leitura mais simbólica, né, que é guardada mais pelos idealistas, em alguns momentos até mesmo por amilenistas ou parte dos preteristas, vai enxergar muito mais símbolos, muito menos eventos históricos e literais, e mais símbolos, imagens, hipérboles, uma linguagem que é profética, como eu disse, números que possuem mais valor teológico do que valor cronológico. Então, pensar em 7 não sendo necessariamente 7 anos, mas sendo a ideia de uma plenitude. Em pensar em 1000 como sendo um tempo muito grande, né? Em pensar de uma maneira um pouco mais ampla, né? E aí vai desde uma visão menos literal, mas mais conservadora, até uma visão menos literal e totalmente idealista. Não tem nada de real, nada vai acontecer. Então você vai desde o menos até o outro extremo, né? E pensar também nessa questão cronológica. Só para vocês entenderem alguns dos pontos maiores de divergência dentro das interpretações, por exemplo, a grande tribulação. Algumas colocam ela como tendo acontecido no tempo antes do ano 70, que foi a perseguição do povo de Deus, dos cristãos, do próprio Israel. Outros vão colocar como sendo futura, pensando já nos últimos tempos, e outros vão colocar ela de maneira simbólica, né? Então é o evento futuro em versus um padrão mais histórico, ou uma visão que é mais restrita, aconteceu aqui, ou só vai acontecer lá, ou algo que vai acontecendo ao longo da história. No que diz respeito à besta e ao anticristo, já começa que alguns dizem que a besta e o anticristo são coisas diferentes. Outros vão juntar os dois. A besta que sobe do mar é o mesmo que o anticristo, já são visões diferentes. Então os preteristas vão dizer, não, essa era Roma. Os futuristas vão dizer, não, esse é o líder mundial que vai aparecer no futuro, né? E os idealistas vão dizer, não, são sistemas ao longo da história, essa é a imagem da besta, esse é o anticristo, sistemas que se levantam contra o próprio Deus. Então aí é o contraste entre uma pessoa específica e entre ideias ou sistemas que são recorrentes. E um contraste entre futuro ou algo histórico ou passado. Depois vem a ideia da volta de Jesus. Primeiro, a ideia de que se a volta de Jesus e arrebatamento são o mesmo evento, ou se são eventos distintos. Já tem uma diferença aí.
E depois de pensar se a volta de Jesus acontece antes ou depois do milênio, ou seja, Jesus volta, e aí vem tribulação, e aí vem o período do milênio. É assim que os dispensacionalistas explicam. Os amilenistas vão dizer, não, nós estamos vivendo o milênio. Vamos dizer que já é o tempo do milênio. De que milênio fala do reinado de Cristo espiritual e da restrição de Satanás no tempo presente para que o evangelho seja anunciado. Então, a volta de Jesus tem que acontecer depois do milênio, porque se nós estamos vivendo o milênio, Jesus ainda não voltou, então, nessa visão, a volta de Jesus é pós-milênio. Tem ainda uma outra visão, que é chamada de pós-milenismo, que ela também é menos conhecida e menos defendida, que vai dizer que o milênio é o período em que a igreja vai ganhando espaço. Ou seja, que a pregação do evangelho vai evoluindo entre as nações. Essa visão, inclusive, é chamada de visão otimista, né? Que vai dizendo que o evangelho vai sendo pregado, muitas pessoas vão se convertendo, isso vai alterando os rumos da terra, ou seja, as nações vão ficando melhores, os governos vão ficando melhores, e essa terra passa a ser restaurada. E Jesus volta no final para coroar essa progressão do mundo por causa do evangelho, né? Tem alguns que vão defender isso, que o mundo só vai melhorar. Eu acho que já viveu o suficiente para talvez perceber que até agora não foi assim, né? Então essa é uma forma de enxergar. Mas veja, só nisso a gente já pensa, Jesus volta antes do milênio ou volta depois do milênio? Já vem diferença aí. Aí a ideia do arrebatamento, como eu disse, alguns colocam o arrebatamento ou a saída da igreja antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação. Alguns juntam isso com a volta de Jesus triunfal, outros separam. No que diz respeito ao milênio, como eu disse, alguns chamam de simbólico, outros pensam em algo que é mais literal. No que diz respeito a Israel e a igreja, há visões que colocam tudo junto. Não, quando a Bíblia fala no Apocalipse sobre Israel, está falando de todo o povo de Deus. Outras visões, como é o dispensacionalismo, vai separar a igreja de Israel. Então vai dizer que existem certas promessas que são apenas para Israel, especificamente para Israel. E que vão acontecer para Israel étnico, nação, povo, no território de Israel, no território de Jerusalém. Então há visões que vão juntar mais a igreja com esse Israel, dizendo, não, isso está falando do Israel de Deus, o povo escatológico de Deus. Não, isso aqui é mais separado. Aí a gente vai para os números, inclusive, pensar em números que são mais exatos, como eu disse, outros que são mais simbólicos. Aí você vai para o milênio, aí você vai para a quantidade de pessoas, aí você vai para o tempo de tribulação e assim por diante, né? Então, o que é importante a gente lembrar que, primeiro, falamos sobre escolas de interpretação, né? Que falam sobre a ideia geral. Agora a gente está falando de estruturas cronológicas, de como é que os eventos vão acontecer. E ver que já existem divergências de todos os lados, né? Que aí vem o terceiro ponto, que talvez seja o mais falado e o menos conhecido, que são os sistemas escatológicos. Talvez esses sejam os mais falados. Dispensacionalismo, amilenismo, pós-milenismo. O que é isso? Eu gosto de chamar também de pacotes escatológicos, né? São as pessoas que olham para esses sistemas, olham para a Escritura e vão dizer, acho que a visão mais coerente é essa e a cronologia mais coerente é essa. Então, dentro desse apanhado de coisas, dentro daquele monte de coisas que a gente viu, a gente chama esse pacote de uma visão ou de um sistema escatológico, tá? Então, por exemplo, a gente pega os dispensacionalistas, ou o dispensacionalismo. Ela é uma visão futurista, que vai apontar para os eventos dos fins dos tempos, ou para algo que vai acontecer na última geração. Ela entende, geralmente, o milênio como algo literal. Ela vai tratar de uma separação maior entre a igreja e Israel. Vai falar de uma tribulação futura. Majoritariamente defende um arrebatamento que é antes da tribulação, majoritariamente. Vai distinguir a volta de Jesus gloriosa do arrebatamento. Então tudo isso vai formar esse pacote, que a gente vai chamar de dispensacionalismo. Um pacote que é, dentro dessa visão, coerente, com explicações que são coerentes, olhando para o texto e dizendo, isso fala disso, isso fala daquilo. E monta-se, dentro daquela escolha de literalidade, não literalidade, de estrutura, um pacote. Então, você vai para o amilenismo, por exemplo, você vai encontrar uma visão que entende mais o milênio como sendo simbólico, como já acontecendo.
vê o reino como algo que já é presente, ainda não em totalidade, mas já é presente e vai se manifestar de maneira completa no final. Que entende que a tribulação é uma realidade mais contínua. Alguns vão tratar de uma tribulação que se escalona mais perto da volta de Jesus, mas que ao longo da história a igreja passou por tribulações. Que costuma usar essa lógica de recapitulação. Então vai juntar arrebatamento, ressurreição dos mortos, a volta de Jesus triunfal, como eventos que acontecem ao mesmo tempo. O juízo final como eventos que acontecem ao mesmo tempo. E frequentemente acabam usando um pouco da leitura idealista, pensando mais em símbolos, em alguns pontos, do que literalidade de significados. Né? Então esse fecha um outro pacote. Um outro pacote que é defendido, e muito bem defendido, com textos e mais textos, com lógica. Você ouve um e fala assim, não, é isso aqui, não pode ser. Aí você ouve outro e fala, não, eu acho que é isso aqui, não pode ser. E você olha para os mesmos textos. Você fala assim, meu Deus, então não tem o que fazer, né? Não tem como entender. Já, então, como é que faz um negócio desse? A Bíblia não é autoritativa? Eu vou jogar esse livro fora. Eu não vou nem ler Apocalipse, que está muito longe da minha capacidade de interpretação. E aqui a gente gastou muito tempo só falando das divergências. Né? E agora eu quero gastar pelo menos um pouquinho de tempo pensando nas convergências. Que talvez seja o motivo principal do livro. Não responder a todas as nossas curiosidades, de literalidade ou não, de cronologia ou não, mas de apontar muito mais eventos que são abraçados por todas elas. Independente de quando eles vão acontecer e como vão acontecer. Que é o caso, por exemplo, da volta de Jesus. Todas as linhas dizem Jesus vai voltar. Exceto talvez o hiperpreterismo que nem é defendido tanto. Mas todas as outras, Jesus vai voltar. Como? Quando? Depois do quê? Aí a gente tem espaço para conversar. Mas que ele vai voltar visivelmente, realmente, historicamente, essas linhas todas vão defender. Que Deus governa de maneira soberana sobre toda a história. Independente se ela já aconteceu em grande parte, vai acontecer mais em grande parte, ou tem acontecido, o que o Apocalipse nos mostra é que existe um Deus que governa a história. E que a história não foge da mão dele. E que no final a história será como ele intentou que ela fosse. Independente de como nós vamos nos debatendo como humanidade, como igreja, como mundo, independente dos grandes governos, domínios, tiranos, nada foge ao pleno controle da mão de Deus. Então, todas elas vão dizer que Deus governa a história. De que o mal será julgado de uma maneira final. O mal vai acabar. Satanás será julgado. O pecado será destruído. Todas elas vão apontar para o fim do mal e do triunfo completo de Jesus. Que Jesus vai vencer definitivamente. Todas elas vão apontar exatamente para isso. Todas elas vão apontar para um juízo final. Que toda a terra vai passar por um juízo. Aqueles que creem em Cristo serão julgados para receber as suas recompensas, aquilo que a Bíblia chama de galardão. E aqueles que não creem em Cristo serão julgados para que recebam também o seu galardão no sentido negativo. A Bíblia fala de gradações diferentes de sofrimento na eternidade e de gradações diferentes de recompensas da parte de Deus. Como é que isso funciona? Só lá para a gente saber. Quer dizer, o que é galardão? Antigamente falava, é o tamanho da coroa que a gente vai ter na eternidade. Né? Uns têm as coroas maiores, é a quantidade de pedras. Né? Uns vão dizer, e eu acho essa até mais legal, tem um professor meu do mestrado que ele defendia exatamente essa ideia, de que a ideia do galardão é aonde a gente vai morar em relação a onde estará o trono de Deus. Então é os bairros, né? Então a gente vai estar num bairro mais próximo, um pouco mais afastado dentro da cidade celestial. Não sei. Alguns vão defender que esse galardão tem a ver com as responsabilidades que receberemos no novo céu e na nova terra. Porque a Bíblia nos fala que no novo céu e na nova terra vai existir um tipo de governo subjugado ao governo do próprio Cristo. É Cristo que
governa de maneira soberana, mas ele coloca os seus prepostos. Talvez a ideia de grupos de, sei lá, cidades, estados, países, nações, né? E alguns vão dizer, galardão pode ser isso. Foi fiel no pouco, é colocado no muito, vai administrar aquilo que Deus tem. Porque a humanidade vai continuar, como deveria ter sido desde o Éden, sem a presença do pecado. Então, alguns vão defender isso. Mas que vai haver um juízo final, todas as linhas vão atrás delas. Né? Que Satanás será derrotado de uma vez por todas, que o reino de Deus vai triunfar. Né? Eu citei domingo a frase do Billy Graham, que ele diz, fique tranquilo, vai ficar tudo bem. Eu li o final do livro, eu acho essa frase fabulosa. Né? Vai ficar tudo bem. Eu li o final do livro. Então o reino de Deus vai triunfar. A gente pode experimentar dor e sofrimento aqui e ali, de maneira individual, de maneira familiar, de maneira nacional, como humanidade. A gente experimenta diversos níveis de sofrimento. A gente vê a maldade proliferando, às vezes mais perto, às vezes mais distante da gente, coisas que a gente fica triste, né? A minha avó falava desacorçoado, né? A gente fica... Mas o que todas essas linhas apontam é que o reino de Deus vai triunfar. Satanás será derrotado. Cristo vai vencer. De maneira histórica, Cristo vai vencer. Que vai haver uma nova criação, um novo céu e uma nova terra. A ressurreição dos mortos entra nisso tudo. Né? A recriação do nosso corpo, a recriação do mundo no qual nós vivemos. E de que os salvos estarão eternamente com Deus. Então, assim, diante de toda a bagunça que a gente viu antes, eu olho para esse slide e eu falo assim, só disso aqui já vale a pena ler Apocalipse. E de nós nos lembrarmos o que é a literatura apocalíptica. Escrita em momento de pressão e de perseguição, para produzir não a resposta para todas as nossas curiosidades, mas para produzir esperança, expectativa e preparação. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, é para que nós estejamos preparados. Independente de como os eventos vão acontecer. E eu não estou dizendo que é inútil estudar isso. Não, é importante. É bom você ouvir como outras pessoas pensam, ter a sua forma de enxergar, mas escrever tudo a lápis. Porque ao longo da sua história você vai ouvir outras pessoas dizer, eu acho que isso aqui faz mais sentido. E aí você vai lá e apaga. E você vai, talvez, entrando em algum tipo de sistema escatológico, sei lá. Mas é importante desenvolver algum tipo de pensamento crítico sobre estas coisas. Só que mais importante do que tudo isso é olhar para essas realidades e dizer, Jesus vai voltar. E eu quero que ele me encontre preparado, com esperança, com expectativa. Porque ele voltará, eu sei que nenhum sofrimento que eu enfrento de maneira pessoal ou que a humanidade enfrenta de maneira completa, nenhum desses sofrimentos será levado até o fim. Ele vai ter um fim. Ele vai acabar. Ele vai enxugar do nosso rosto toda a lágrima. É verdade, é promessa e vai acontecer. Como, quando, a gente não sabe, mas que vai acontecer, vai. Então, independente de como é o meu sistema escatológico, eu posso olhar para qualquer crise da humanidade ou minha e dizer, isso também vai ter um fim. Cristo também vai vencer sobre isso. Cristo também é soberano sobre isso. O diabo não tem a palavra final. O mal não vai triunfar. E olhar para tudo isso nos ajuda a perseverar, a manter a esperança e a ser encontrado por Cristo trabalhando. Porque ao longo da história também, pensando nesses sistemas escatológicos, até o Elon falava no final do culto, esse último culto, ele contou a história de alguém que ele conheceu, que aprendeu ao longo da vida de que Jesus ia voltar naquela geração. Então ele nunca comprou uma casa, quer dizer, vou gastar dinheiro com casa? Jesus vai voltar logo. E ao longo da história a gente vê pensamentos como esse. Não, Jesus vai voltar, então eu não vou construir, eu não vou criar minha família. Né? Esse era um problema que acontecia, por exemplo, em Tessalônica. Paulo teve que repreender os tessalonicenses que tinha gente que não estava querendo trabalhar. Ele teve que dizer, gente, quem não trabalha, que não coma.
Não fique escorado nos outros, porque eles ficavam, não, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Então Paulo vai falar sobre a volta de Jesus e vai falar, mas trabalhe enquanto isso. Que ele encontre vocês ocupados, com boas coisas, fazendo o que tem que fazer. E é muito legal nós olharmos para a velha aliança e nos lembrarmos do povo que saiu do Egito caminhando rumo à Terra Prometida. Que esse é um paralelo do que a gente está vivendo hoje. Nós saímos do império das trevas. Estamos caminhando para Nova Jerusalém. E nesse período onde nós estamos em exílio. Caminhando no deserto. Com a bagagem pesada. Mas contando com a provisão do alto. Contando com a nuvem que nos protege, com a coluna de fogo que nos protege, com Deus que caminha conosco. E enquanto isso vai acontecendo, a gente vai comprando, a gente vai vendendo, a gente vai trabalhando, a gente vai cultivando, a gente vai casando, a gente vai criando os nossos filhos, a gente vai estudando, a gente vai sendo o mais útil possível. Não só para os nossos, dentro dos caminhantes, mas também em meio à sociedade e ao mundo no qual nós vivemos. E aí a gente para numa cidade e a gente fala a respeito da nossa caminhada e chama outros para caminhar com a gente. E a gente lembra que nós somos exilados que estão caminhando para a sua terra. E nesse caminho nós fazemos o melhor que a gente pode fazer, administrando fielmente a bênção da vida que o Senhor nos dá. E chamando outros para viver junto com a gente. É interessante pensar nos desenvolvimentos e como a história vai acontecer. Mas é ainda mais necessário pensarmos para que é que João escreveu este livro. E não foi para nos dar medo, e nem para nos dar todas as respostas que nós esperamos. Mas foi para produzir em nós perseverança, esperança, consistência na fé. E saber, ele vai voltar. E nós estamos seguros. E aí eu repito a frase do Billy Graham. Vai ficar tudo bem. Eu li o fim do livro. Vai ficar tudo bem. Que o Senhor nos dê um coração sempre esperançoso, né? E perseverante. E diante de todas essas visões, a título de aplicação, que nós tenhamos humildade. Humildade epistemológica. Humildade em entender que a gente não entende tudo. Que a gente não sabe tudo. Que bater no peito dizendo eu sei, nos coloca na contramão da própria história da igreja. Eu vi uma vez um pastor dizendo assim, não, eu sei exatamente como é que vai ser. Eu olho e eu sei interpretar certinho. Né? Então, ao longo da história da igreja, estão debatendo isso. Gente que teme ao Senhor, que ama Jesus, que entregou a vida, que morreu pelo Evangelho. Tem ideias diferentes, mas quem entende é o Zé das Couve, né? Nascido sei lá onde. Ele tem a resposta. A história da igreja não tem, mas ele tem a resposta. É um pouco de soberba, né, epistemológica, soberba de entendimento. Em segundo lugar, que a gente possa rever certos pontos das nossas certezas. Como eu disse também no domingo, aquilo que é necessário para a salvação está cristalino, seja em um ponto ou em outro da Escritura. Agora, existem outras coisas que são um pouco mais difíceis da gente entender. E cabe a nós termos humildade para dizer, pode ser que eu esteja errado sobre isso aqui. Se tem outras pessoas que amam a Deus e são fiéis ao Senhor, que ao longo da história defendem algo diferente do que eu defendo, eu posso estar errado nesse ponto. Eu acho que não estou. Eu acho que a minha visão é mais coerente com o texto bíblico. Mas isso não significa que alguém que crê de maneira diferente nesse ponto que ela não é salva e eu sou. Ou que eu sou mais inteligente que ela. Não quer dizer isso. Às vezes a gente está completamente certo em algo errado. Certo no sentido de fincado, né, numa consciência. Não, eu estou certo disso aqui. Mas às vezes a gente está em cima de um galho podre. E a gente não se abre para ouvir outras coisas. Como eu disse, na minha adolescência, eu entendi e fui apresentado a um tipo de visão escatológica. E tinha para mim como que aquilo era a verdade absoluta. E por causa disso, me fechei para ouvir muita gente diferente. Gente que ama a Deus. E a interpretação que a gente faz de algumas coisas molda, inclusive, a forma como a gente vive. Então, está disposto a rever nessas coisas que são menos fundamentais, ouvir, argumentar, debater, dar um passinho para trás. Eu acho que você está certo. Eu não tinha pensado por esse ângulo, não tinha visto isso que você apresentou.
né? Terceiro, reconhecer que o intuito do livro não é satisfazer todas as nossas curiosidades. Então a gente não vai ter todas as respostas que a gente espera, porque o livro não está disposto a responder as perguntas que a gente faz. Ele tem um cronograma, e é importante a gente olhar para o cronograma dele e entender o cronograma dele, e não ficar tentando buscar respostas para perguntas que eles não fizeram. E por último, saber que Jesus vai voltar. E, portanto, está pronto. Está pronto. Guardado na graça. Entendendo o sacrifício de Jesus. E vivendo de maneira mais útil para o reino que a gente pode estar. Aguardando, ou como diz Pedro, acelerando a volta, antecipando a volta de Jesus, né? Como se isso fosse possível. É aquela ideia de, não, Jesus vai voltar e eu vou fazer o que tiver dentro da minha ação para que isso aconteça o mais rápido possível. Então, se esse evangelho tem que ser pregado até os confins da terra, eu sou o doido que vai fazer o máximo possível para pregar esse evangelho, que eu estou louco para Jesus voltar logo, entende? Não é que a gente consegue adiantar ou atrasar a volta de Jesus. A volta de Jesus está lapidada. Tem o dia. A gente não sabe qual que é, mas tem o dia. Mas é viver nessa ânsia. Viver como se a volta de Jesus dependesse da gente. Para fazer aquilo que está ao nosso alcance. Para que o reino de Deus seja visto. Para que a glória de Deus possa ser compreendida por outras pessoas.